Pensando em cuidados básicos de prevenção contra furto e roubo, nosso entrevistado hoje é o Dr. Ramon Tadeu Bussi. Ele é delegado da Polícia Civil e chefe da 5ª Delegacia de Segurança Pública de Minas Gerais, com sede em Uberaba. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Movimento, Dr. Ramon. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com você e todos os seus telespectadores da TV Câmara e prestar aqui as informações que sejam de interesse de toda a comunidade, que nós somos prestadores de serviço. Para isso a gente precisa de mostrar o que a gente faz e como faz, para também diminuir aí a passividade das pessoas e também o crime no geral. Por exemplo. Nós vamos então começar na conceituação mesmo, Dr. Ramon, do furto, do roubo e de uma figura que também fala de assalto à mão armada. Explica para nós qual que é a diferença desses 3 elementos. Bom, o furto é quando não há violência contra a pessoa ou ameaça. O roubo é quando o agente, aquele que está cometendo o delito, ele ameaça pessoas ou pratica violência. Nós temos um caso de roubo que é o caso do latrocínio, aquele que mata para subtrair bens e valores. Esse é o chamado de latrocínio. O roubo, um exemplo de roubo, é aquele cidadão que é, de repente, intimidado com a ação de um meliante usando uma arma de fogo. Então, ele recebeu uma ameaça. Com aquela ameaça, ele foi obrigado a entregar seus pertences, então está caracterizado um roubo. Um furto, um exemplo comum de furto que a gente tem visto muito noticiado pela mídia. Uma explosão de caixa eletrônico é um furto. Mesmo com toda aquela dinâmica, se não houve ali nenhum risco iminente de provocar dano físico a pessoas e nem ameaça a pessoas, é um furto qualificado. Houve um arrombamento, então é um furto qualificado. Então existem algumas colocações que falam assim, eu fui assaltado. De repente a pessoa coloca, por uma questão até de semântica e de costume, de referência, de palavras, que ela foi vítima de um arrombamento de uma residência, que é aquele meliante que pula um muro, arromba uma janela e entra na residência e subtrai bens e valores, ele está cometendo um furto qualificado, que é com rompimento de obstáculo. Enquanto que o assalto, que a gente, às vezes na nossa referência do dia a dia, na nossa lide diária e no nosso palavreado, na nossa forma de colocar as palavras, o assalto para nós é um assalto à mão armada. Quando a gente faz referência, um assalto para nós é quando há realmente aquela ação do indivíduo que está proposto a cometer o delito com ameaça de arma, seja ela branca, seja ela uma arma de fogo. E o que existe mais em Uberaba? O senhor tem esses índices? É roubo ou é furto? Nós temos hoje houve um trabalho no ano passado, houve uma redução bastante grande com relação ao número de roubos. Então nós temos uma queda de 15,7% dos roubos praticados aqui, sem percentuais. No início do ano para cá, nós tivemos um aumento que seria algo em torno aí de 4 por dia, seria uma média de 100 roubos. Normalmente se registra isso com roubo. A maioria das ocorrências não estão utilizando arma de fogo, mas a intimidação, aquele roubo velado, vamos chamar assim, a pessoa às vezes é abordada, mas sem uso de arma de fogo, mas ela foi ameaçada, ela sofreu algum tipo de violência. Então nós temos muitos acontecimentos desse tipo aqui, mas fica em torno aí de 100 por mês. Delegado, também existe um conceito de que o marginal, ele observa algumas residências para poder entrar, mas também a gente já nota que alguns entram em qualquer hora do dia. Isso já está cada dia mais comum em Uberaba, cidades de Porto de Uberaba? Não, nós não temos uma referência de atuação de marginais que tem costumeiramente agir dessa maneira, ou seja, aguardar a chegada de proprietários para adentrar a residência. Então, pelo que nós temos dos dados que nós compilamos lá diariamente, mensalmente e anualmente, a gente percebe que não há esse tipo. Normalmente o roubo ele é caracterizado pela ação, às vezes, de rua, abordagem de rua, pessoas que estão transitando pela rua, às vezes dentro de um veículo,
mas não são comuns os roubos à residência, né? O que nós temos aqui, como tem em todas as outras cidades, é o furto com arrombamento. Então aí a pessoa observa que a segurança que aquela residência tem, né? O que impede esse indivíduo de adentrar aquele recinto, e então ele pula um muro, ele arromba uma janela, né? Então ele observa isso para poder agir, né? É a razão pela qual nós temos incentivado as pessoas, né, que conheçam o seu vizinho, né, que procurem ver quem que mora na sua rua, para que um se proteja, né? Até a Polícia Militar tem um projeto sobre isso, né, que chama Vizinhança Segura, né? Eu acho que ela deveria ser segura e solidária também, né? Uns participando ali do conhecimento dos seus vizinhos e em se tratando daqueles que estão ausentes, que um olha pelo outro. É uma Nós rede, né? Uma rede de Vizinhança. vizinhos solidários, né? Eu, na época, quando eu tentei implantar isso, 10 anos atrás, eu chamei de vizinhança segura, né? Que era aliás, não era isso. Conheça seu vizinho. Vizinhança segura é o que eles fazem agora. Porque às vezes a gente mora durante muitos anos num lugar, não conhece o vizinho que está ali da sua frente, não conhece o que está do seu lado, né? Então a gente precisa, principalmente nos novos conjuntos habitacionais, né? Nos novos loteamentos de casa. Existem algumas pessoas também que são abordadas ao saírem ou ao entrarem na garagem. O que o senhor recomenda de cuidado para essas pessoas ao saírem dessa garagem? Eu acho que a primeira providência, né? Chegando em casa, em qualquer horário, é observar se tem alguém estranho, né? Se tem alguém parado, se tem algum carro que tem mais de 2 ou 3 pessoas dentro. Isso é uma questão, nós da área de segurança, nós estamos acostumados com isso, né? Então a gente observa isso com uma certa facilidade. Aquele que não tem o hábito de fazê-lo vai ficar um pouco assim descrente com isso que a gente está dizendo. Fala, mas tem que observar? Tem, né? Às vezes tem alguém a parar lá na sua porta, não pare, né? Dê a volta no quarteirão, aciona a polícia, depois vai lá, né? O 190 está pronto para atendê-los. Ele vai ligar e falar, tem um indivíduo estranho aqui na minha porta. O policial vai lá, né? Às vezes no período noturno tem um local um pouco escuro, farol alto, vislumbra tudo, faz uma varredura panorâmica de todo aquele local para evitar que seja abordado sem que a gente perceba, né? Porque depois que chegar aí não adianta reagir também, aí o risco já é maior, porque o maior patrimônio que nós temos é a vida, né? Não tem patrimônio maior do que esse, né? Então a gente recomenda que também não reaja, né? Nós temos hoje mecanismos de telefone que pode ser acionado com a técnica de emergência, né? Nós não temos o hábito de fazer isso, né? De cadastrar o telefone da emergência como 190 no nosso celular, né? É verdade. Bateu, não vai atender, a pessoa vai ficar escutando lá, vai ver que há um fato que é incomum, né? Então, essas situações todas fazem parte do nosso dia a dia. Nós vamos estar muito atentos, né? Eles me perguntaram, como é que se evita furto de veículo, né? Um veículo que tem um alarme, eu não estou propagando que tem que ter alarme, não, mas o veículo que tem alarme, ele vai tocar, vai chamar a atenção de alguém, né? Uma trava de direção, às vezes, esse aqui tem trava, vou no outro que não tem. O furto de veículo acontece muito, assim, por exemplo, nas proximidades de festa, onde tem um volume muito grande, né? De pessoas, de pessoas, de veículos. Então, um dos cuidados que deve ter, o alarme. Exatamente, um alarme. Estacionar. A gente, às vezes, chega num ponto da vida, né? Em que a gente, mesmo com a profissão que eu tenho procurado estacionar, eu pela minha própria segurança, eu estaciono em locais seguros, né? Eu gosto de parar dentro do estacionamento, né? Eu não paro em local que não seja iluminado, eu vejo se tem ali a questão da proximidade de pessoas, que a gente está sempre atento à segurança da gente, porque a gente sabe que como as coisas funcionam, né? Mas a gente recomenda que a população tome esse cuidado, né? A gente tem visto aí já umas 2 ou 3 ocorrências nas proximidades de um clube exatamente no dia que tem festa, né? Então, vendo alguém, tem alguém ali que é suspeito, tá ali, aquele camarada está ali, já está,
na iminência até de não cometer um delito, mas já não é, já está fora daquele contexto, daquele ambiente, né, da festa, ali, 190, a Polícia Militar comparecerá lá com certeza. A política aqui do Coronel Laércio em fazer atendido do Coronel Ademir, que são os comandantes, o comandante regional, o comandante do 4º Batalhão, e atender todas essas ligações. Doutor Ramon, e quando acontece de um carro ser furtado, a pessoa faz uma ocorrência, existe um sistema já, a tecnologia já permite, no ato da ocorrência, esses dados já irem para o Detran, já irem para outras comarcas na redondeza de onde aconteceu esse furto? É interligado esse sistema? Hoje nós chamamos de Registro de Evento de Defesa Social, chama REDS. Esse REDS, ele é no universo de Minas Gerais. Ele não tem mais um sequencial por cidade. Então, o REDS registrado aqui, se for consultado lá em Montes Claros, por exemplo, no furto do veículo... Mas é imediatamente, por exemplo, dentro de 2 horas, não, 1 hora, ele a pessoa automático. já é automático? Redigiu, ele já é automático. Ele cai na rede automaticamente. A pessoa não precisa ficar circulando para levar documentos lá, é o Detran, volta. Não então tem já necessidade. É um facilitador. Já é um facilitador. O que ocorre é que há uma perspectiva até de uma possível recuperação desse veículo, né, em prazos determinados. Então, o que acontece? De repente, aquele veículo é recuperado. Então, normalmente tem um prazo, né, para que se cadastre esse veículo. Nós estamos agilizando esse processo para que não haja necessidade de comparecimento. Em que pese eu entender que as pessoas devam comparecer na delegacia para verificar que situação que anda a sua ocorrência, se tem alguma notícia, se não tem, isso independente de qual crime for, né? Porque é um direito dele como cidadão saber como o Estado está agindo para apurar o delito que a pessoa foi vítima, né? Mesmo porque nós fazemos parte de um contexto de cidadania que nos encaminha para isso, proteção do Estado às pessoas, né? E a resposta tem que ser dada de alguma maneira. Então, eu acho que é importante que a pessoa vá à delegacia. E nota-se também uma descrença da população, né? Às vezes fala, eu não vou fazer essa ocorrência, eu nem vou procurar as autoridades competentes, porque eu não tenho resposta, porque não vai resolver, porque eu vou lá na polícia, a polícia não vai resolver meu caso, eu vou perder tempo. Como é que o senhor analisa isso? Qual é a postura que a pessoa deve adotar? Essa descrença, essa falta de esperança na polícia, na segurança pública? Olha, nós temos que partir da premissa que, como disse anteriormente, como cidadãos nós temos os direitos preconizados na nossa Carta Magna, né, na Constituição Federal. E um deles é o direito à segurança pública, né? Então, eu entendo que, em ocorrendo o delito, né, cabe, então, à polícia, no caso, a Polícia Civil, fazer as investigações, né? É claro que nós não temos, o nosso aparato hoje não faz frente à quantidade de ocorrências para investigação, mas as pessoas podem colaborar conosco. A polícia trabalha em cima de informações. Às vezes uma vítima foi vítima de roubo, não foi à delegacia, mas pode fazer um reconhecimento. Nós temos um acervo fotográfico que pode reconhecer aquele indivíduo, esse indivíduo aqui fez isso aqui, foi o que me assaltou, já indica para nós um caminho, né? Porque de repente tem uma informação de ter sido visto um elemento ou de objetos que podem estar sendo comercializados, né? Locais de omísio de bandidos, essa coisa toda. Então, essa colaboração da população pode ser exercida e deve ser, né? Não só pelo comparecimento, como também pelo encaminhamento das informações, né? E posso dizer-lhes que nós temos o telefone 181, que é o disco de denúncia unificado, e esse disco de denúncia, a pessoa não precisa se identificar e pode utilizar dessa ferramenta no sentido de que passe a informação para que haja encaminhamento, há um encaminhamento, né, para nós, e isso vai fazer parte, então, até por algumas vezes, do início da investigação. Então, para nós é muito importante que seja feito, porque senão, de repente, a investigação inicia-se como? Né? Com um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência vem com os dados da vítima, dados do testemunho, que nem sempre viram o que aconteceu, né? Então, a pessoa comparecendo na delegacia, ela vai ser ouvida, vai explicar o que aconteceu, dar detalhes daquele fato, indicar pessoas que, porventura, estivessem por perto no momento do ato, né, que seja roubo, furto de veículo, até roubo de veículo, né, outros crimes aí que a gente tem
a maior incidência aqui na cidade. Então, eu penso que as pessoas devem ir à delegacia, devem sim procurar o delegado, procurar lá o inspetor, procurar os investigadores, conversar com eles, porque é o mínimo que a polícia pode dar a resposta nesse fato que até possa ter aí, de uma maneira ou outra, ter vilipendiado seu patrimônio. Doutor Ramon, e quando a pessoa é vítima dentro da sua própria casa, é difícil uma situação porque é um imprevisto, mas para a pessoa não reagir, como que a pessoa pode adquirir um autocontrole numa situação dessa? O que o senhor recomenda numa situação assim? Olha, a gente pensa o seguinte, né? Porque eu nunca vivi essa situação, graças a Deus, né? E gostaria que todas as pessoas também não tivessem vivido, aqueles que já viveram e que não viveu, que não acontecesse isso jamais, né? A gente espera que talvez um dia a gente tenha uma situação em que as pessoas se respeitam uns aos outros, né? E que isso não aconteça, né? Talvez eu esteja sonhando no futuro, né? Mas se a gente pensa isso com bastante, vamos dizer assim, no dia a dia nosso, a gente pensa muito que isso um dia possa acontecer. Mas a gente pensa também, e pode dizer às pessoas, que a reação, ela pode ser motivo de uma ação e vice-versa, não é isso? Então, se você tem uma ação e aí você reage àquela ação, quem está sendo assaltado ou está sendo rendido, ele está em situação de inferioridade, né? Mesmo porque, de repente, não tem a mesma condição que tem um bandido, não só pela porte da arma, como também da condição psicológica, né? A gente que entrevista muitos autores de delitos, a gente percebe que ele está indiferente para aquela vítima, né? Como ele é indiferente pela situação da vítima, ele aparentemente tem um domínio da situação, então faz com que ele age de impulso. É onde a gente percebe aí que há alguns delitos, né, que são praticados onde as vítimas acabam sendo mortas. Então a gente recomenda que não reaja de maneira nenhuma. Não reagir, eu acho que é o caminho, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem em que houve um assalto a ônibus e o meliante lá tropeçou no pé de um passageiro de um ônibus, voltou e simplesmente desferiu um tiro contra o rapaz. Porque de vez em quando eles inventam umas modas diferentes. Agora a moda é assaltar também dentro de restaurantes, né? Como está acontecendo muito lá em São Paulo, em algumas cidades. E a sugestão, a orientação do senhor é a mesma dentro de casa? Não reagir. Não reagir. De maneira nenhuma. Quem está sendo rendido está em situação de desvantagem, né? A gente percebe isso pela própria postura que a gente tem, né? Nós, como policiais, nós temos que tomar aquelas atitudes que eu falei no início, né? Que seria a prevenção, né? Com relação a alguns locais, com relação à visualização periférica panorâmica de onde você vai estacionar, de onde você vai chegar, etc. Porque normalmente a gente está armado. Isso limita muito também, acaba com aquela velha história que a gente fica refém mesmo, exatamente. Na totalidade. Ao sair de casa, a gente tem que pensar agora, não, eu não vou levar esse relógio, eu não vou levar essa bolsa, eu não vou levar esses cartões, eu vou para um restaurante, eu tenho que tomar essa precaução lá. Mas eu creio que nós estamos vivendo numa cidade que ainda não temos que ter essa preocupação assim acentuada, sabe? Os nossos índices ainda são, comparados a outras cidades do mesmo porte, são extremamente pequenos, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos esse ano, aqui em Uberaba, nós tivemos nesses 3 primeiros meses, 7 homicídios, né? Então, em comparação a outras cidades do mesmo porte, nós estamos com um número infinitamente menor. Nós gostaríamos que não tivesse nenhum, né? Essa é a nossa finalidade, seria tanto o processamento preventivo, que é feito pela Polícia Militar, quanto pela Polícia Civil, que fazer investigações. Quanto menos ocorrências nós tivermos,
mais a gente terá eficiência no nosso trabalho, né, para investigar. Então, o que a gente favorece, doutor Ramon, esse marginal? A impunidade favorece? A legislação favorece? A falta de policiamento também? Isso é uma agravante? O policiamento como um todo ele é focado, né, nos problemas. Hoje nós temos ferramentas que nos indicam locais, que nos indicam ali a frequência com que aqueles delitos estão acontecendo em determinadas áreas e tal. Isso facilita para que você efetivamente coloque um policiamento preventivo eficaz naqueles locais e também a fluência da investigação, né, como um todo, mostrando que alguns elementos estão contumados na prática de delitos, né. Agora, nós temos uma legislação que precisa, né, ser mudada e atualizada, né. Há uma predisposição em se mudar o Código Penal e a gente espera que ele venha, né, com maior contundência aí, de maneira que a própria aplicação da lei iniba a ação do criminoso, né. Nós aqui em Uberaba, no ano passado, nós produzimos, a Polícia Civil produziu 3.000 inquéritos policiais que foram encaminhados ao Judiciário, que abre vista ao Ministério Público e oferece uma denúncia. Então, a gente vai avolumando os trabalhos, né? Então, há uma sequência. Começa pelo policiamento ostensivo, às vezes com situações de prisão em flagrante, passa pela lavratura do auto de prisão em flagrante na delegacia, caso de não flagrante, a instalação de inquérito policial, que vai virar lá no final com o indiciamento do autor, com a investigação feita e a identificação dos autores, o autor do delito, é encaminhado ao indiciamento, encaminhado ao Judiciário, que abre vista ao Ministério Público, oferece uma denúncia, aí inicia-se um processo criminal. Eu creio que o nosso legislador precisa aprimorar isso, precisa agilizar esse processo. E precisa haver um maior controle daqueles que são dados à prática de delitos, principalmente quem já entrou no sistema prisional e é egresso dele. Nós temos aperfeiçoado isso muito, né, juntamente com a Polícia Militar, em fazer visitas frequentes àqueles que estão com algum benefício legal na rua, né, e então eles são visitados periodicamente. Porque, na verdade, ninguém coloca ninguém na rua. Aquela antiga tônica, eu prendo, você solta, não, isso não existe. Cumpre-se a lei. A lei que estabelece o quê? A atuação da polícia preventiva tem limites, a da polícia investigativa tem limites, a fiscalização é feita pelo Ministério Público, que tem o controle externo das polícias, né, e do Judiciário. Então, quem solta é o juiz que solta? Não, o juiz não solta, quem solta é a lei. O juiz interpreta, vê as nuances lá das alegações que forem feitas no relatório final do delegado e as alegações do advogado, que faz parte de todo um sistema, né, de direitos que nós temos previsto na nossa Constituição Federal, né? Então, eu acho que amanhã a gente tem que discutir isso com os nossos legisladores, no sentido de que essa lei seja aprimorada, de uma maneira que haja um controle efetivo, né, das pessoas tendenciosas a cometimento de delitos, mesmo porque o nosso índice de reincidência ainda é alto. Porque esses prazos previstos na lei, ele demanda um tempo, que pode até perder a oportunidade de resolver um caso de delito com mais rapidez. Eu digo que mecanismos de investigação precisam ser aprimorados, né? Nós temos um Código de Processo Penal que ainda estabelece um ritual para o inquérito policial, que às vezes limita as provas técnicas e provas testemunhais. Então, nós precisamos de melhorar essa condição e dar aí mecanismos investigativos para a polícia, né? Delegado, existe uma outra linha de argumentação que sugere e fala, registra-se que o sistema prisional brasileiro não recupera as pessoas, que o marginal sai de lá pós-graduado em crime e representa mais perigo para a sociedade. O senhor pensa uma análise sobre isso aí, de que maneira? Olha, eu
posso dizer-lhes que aqui em Minas Gerais nós tivemos uma melhoria do sistema prisional, muito grande, vou dizer assim, né? Antigamente os presos ficavam em cadeias públicas, geralmente administradas por policiais civis, né? Então ficavam lá e de repente não tinham realmente uma perspectiva de um tratamento que fosse no sentido de voltar à convivência à sociedade, né? Que seria a sociabilização desse indivíduo e também a profissionalização. Hoje não, o sistema prisional nosso, ele aprimorou nesse contexto, né? Ele deixou de ser aquele sistema em que qualquer lugar servia para, vamos dizer, armazenar seres humanos, né? Para ser um sistema mais voltado à recuperação desse detento. É claro que aquele que já é dedado não quer voltar, ele vai sair de lá e vai voltar a cometer delitos, né? Mas oportunidades estão sendo dadas a eles, né? O sistema prisional mudou muito. Hoje nós temos penitenciárias localizadas em quase todas as maiores cidades do estado. Nós temos lá os recolhimentos de menores infratores, com toda uma estrutura. Lá tem o médico, tem o psicólogo, né, que trata os assistentes sociais, que tratam na família, né? Tem hoje mesmo de manhã, eu participei de uma reunião do Fica Vivo, que é um projeto da Secretaria de Estado de Defesa Social que traz aqueles jovens em situação de risco para participar de oficinas e objetivando o quê? Tirá-los daquele meio em que ele pode ser uma virtual vítima de homicídio, né? Então a gente tem todo um sistema que está trabalhando para isso, para a melhoria dessas condições. Hoje as cadeias administradas pela Polícia Civil são poucas, né? Nós já chegamos a ter quase 40 mil presos, mais. Eu nem sei os dados assim, exatos, mas sob a responsabilidade da Polícia Civil. E isso lá trabalhava-se com o quê? Era um delegado que era o diretor, 1 ou 2 carcereiros lá dentro para fazer tudo que tinha que fazer, levar, trazer objetos, fazer visita e tal. E a colaboração da Polícia Militar. Houve época em que eles colaboraram com a vigilância interna, depois passaram a vigilância externa, né? E hoje o sistema prisional, ele inclusive tem mais efetivo do que a Polícia Civil. Segundo dados, hoje todos os agentes penitenciários de demais do sistema prisional do Estado de Minas já somam quase 20 mil agentes prisionais, né? Então o efetivo é bem superior ao que tem a Polícia Civil em Minas, né? Mas eu acho que o sistema precisa ser aprimorado também, né? Precisa ser aprimorado e precisa de haver um acompanhamento. Eu acho que antes de estar recolhido, ele precisa de ter um acompanhamento depois de estar recolhido. Ou seja, nós temos que ter o cuidado dele aqui na rua, para que ele então não volte a delinquir, tenha oportunidade de emprego, não volte a usar drogas, né? Porque seria o grande mal da nossa sociedade, seria o uso indiscriminado de drogas, né? Ilícitas. Então ele tem que ter esse acompanhamento aqui fora. Eu sou mais de investir no homem enquanto fora da cadeia do que dentro da cadeia. Então procede essa informação de que o número elevado de furtos e roubos está muito associado também ao grande número de usuários de drogas? Olha, nós não podemos afirmar nem negar isso, né? Porque ficaria difícil a gente falar, não, o cara está furtando aquilo ali para manter o vício que tem, né? Então ele vai furtar e vai lá trocar lá com o traficante em troca da droga, né? A gente entende o seguinte, que os furtos vamos chamar assim, de valores menores, aqueles de objetos que podem ser facilmente trocados, realmente pode estar voltado para isso, mas nem sempre são assim, sabe? Tem gente que já sobrevive disso, né? Ele vive disso, da ação criminosa realmente, né? Ele vai para cometer delitos para a própria sobrevivência dele, da família dele. Tem muitos casos desses assim, que a gente percebe. Tem outros que são usuários que, para manter o vício, também vão fazer furto, às vezes vão fazer roubo, às vezes ameaçam pessoas, né? Como eu falei, ameaça física, às vezes ameaça velada, simulando que tem uma arma, alguma coisa assim. Mas nem sempre a gente depara com isso, né? Nem sempre a gente pode dizer que todos aqueles que são presos são usuários, né? Nós estamos conversando com o Dr. Ramon Bussi, delegado de polícia, e quero informar para vocês também que a Câmara Municipal dispõe de uma comissão permanente de segurança pública.
que é formada pelos vereadores Luiz Humberto Dutra, vereadores Mar Vicente dos Santos, que é o Marão, vereador Afrânio Cardoso de Lara Rezende, e também pelo vereador João Gilberto Riposati. Como é que funciona essa comissão? Quando tem algum assunto governamental, parlamentar, algum projeto de lei, alguma matéria ligada à segurança pública para ser votada no plenário da Câmara, essa matéria passa automaticamente pela Comissão de Segurança Pública. Cada assunto tem a sua comissão pertinente. Então, se você deseja acompanhar alguma matéria que será votada ou fazer alguma sugestão para que entre em políticas públicas, é só procurar essa Comissão de Segurança Pública que eu acabei de citar o nome dos vereadores na Câmara Municipal. Nós temos muitas festas que aglomeram muitas pessoas. No caso das comemorações religiosas, né, da nossa padroeira, nós temos a exposição do Gado Zebu. Enfim, temos várias situações de grande volume de pessoas. Como que é, o que o senhor indica para as pessoas estarem mais atentas, para não ser vítimas? Olha, a gente tem que ter cuidado com as nossas coisas, né? A gente tem que ter cuidado de transportar as coisas. A gente percebe muitas vezes a pessoa chega na mesa de um bar, está ali no seu congraçamento com amigos e coloca o celular em cima da mesa. Às vezes levanta e esquece aquilo lá. Quando volta, cadê meu celular? Foi subtraído, né? Então, passa uma pessoa, descuida aquilo, que a gente vai empurrar, que chama descuido, né? Descuida e leva, né? A mesma coisa acontece com os outros objetos, né? Nós temos que ter cuidado com os nossos pertences, né? Vamos dizer, telefone celular, carteira, né? A gente tem que estar com isso guardado com a gente, né? Quanto mais próximo do corpo ele estiver, menos facilidade vai ter o indivíduo dada a prática de delitos em subtrair isso de maneira um furto mesmo, né? Que a gente não vai ter, sem ser visto até, né? Seria o típico batedor de carteira mesmo. Agora, em aglomeração de pessoas, normalmente nós não temos ação de violência contra pessoas, é muito raro, a não ser em saídas, né? Quando a pessoa se dirige ao estacionamento ou em ruas adjacentes, já sem a presença de pessoas. Por isso que eu recomendação de que faça ali uma visualização panorâmica e periférica daquele local onde vai transitar, para evitar a abordagem ali, vamos dizer assim, sem ser visto, né? Porque de repente foi abordada e volta lá atrás, né? Não reagir. Doutor Ramon, muito obrigada pela presença do senhor, pela contribuição, pelas informações educativas na prevenção de furtos e roubos, especialmente, né, um assunto que nós tratamos. Obrigada pela presença do senhor no programa Movimento. Eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, falar um pouco com a população de Uberaba, dizer-lhes que as polícias, a gente fala que nós trabalhamos integrados, por isso que eu posso falar em nome das polícias, estão trabalhando diuturnamente no sentido de proporcionar a segurança que os senhores merecem. Nós todos merecemos, que é uma atribuição do Estado, e assim o Estado deve agir para que aqueles dados ao cometer delitos parem de praticar, sejam encarcerados, sejam recuperados e voltem ao convívio da sociedade, onde a gente possa ter uma sociedade melhor, né? Em prol aí de um desenvolvimento que a cidade está tendo e terá no futuro, né? Que nós possamos caminhar para que a gente mantenha a cidade tranquila, né? Possamos diminuir esses índices de criminalidade que às vezes impactam de alguma maneira, que para nós retornamos à comparação às vezes com 2009, 2007, quando houve uma regressão, começou a haver uma regressão, de repente há uma alta, aí a gente compara com o ano passado, aí a gente começa a ficar preocupado, saber que nós estamos, todas as vezes que nós nos reunimos, que acontece quase que, para não dizer diariamente, acontece pelo menos 2 vezes por semana, nós nos reunimos, eu, Coronel Laércio,
o coronel Ademir, com o doutor Francisco, que é o delegado regional, os demais delegados da RISPES, os comandantes das frações militares. Aí nós nos reunimos e traçamos um planejamento de ação. Então nós estamos realmente sempre focados na segurança pública e contamos com a colaboração de todos que podem acionar o 181 e dar as informações aí que serão mantidas, a fonte será mantida em segredo. Eu agradeço muito essa oportunidade. Então nós podemos colocar na tela o número 181 e o 190. 190 é o telefone de emergência, para situações emergenciais. E o 181 é para informações que levem aí à identificação de autores de delitos, pontos de tráfico de drogas, né? Isso aí já vai ser mais afeto a uma investigação policial. Então, a pessoa quer prestar uma informação anônima. Eu vi que lá na rua tal tem isso. Então, ela vai lá no 181, diz, não precisa se identificar, vai falar, na rua tal, lá, número tal, assim, 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 tem lá um indivíduo que está comercializando droga. Ele é assim, 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 assim. Pronto. Ele não vai se identificar, a polícia vai receber informações e vai lá verificar se existe ou não esse elemento, o que ele tem feito, como tem feito. Aí é todo um processo investigativo que pode culminar com a prisão, pode dar informações para o inquérito policial. Por exemplo, às vezes você tem um inquérito que está em andamento, que é um homicídio. E assim, não veio a informação de autoria. De repente alguém sabe, pode ir lá no 81 e falar, quem matou o fulano foi ciclano. Você pode procurar que foi ele, aí já dá um direcionamento para aquela investigação. Nós terminamos aqui. Muito obrigada e até breve.